E aí, meus amigos, vamos falar um pouco. Eu tava brincando com essa coisa do empate, que não foi bom para nenhum dos dois, mas o torcedor do Flamengo ele não tá bravo pelo empate de ontem, né? Ele tá bravo pelo contexto. Ele tem uma expectativa enorme com esse elenco e esse elenco não tem entregado até aqui uma expectativa à altura daquela que o torcedor tem. Talvez isso explique ontem o que aconteceu na Ilha do Urubu. O Diego bate um pênalti, perde e é elogiado. A torcida gritou Diego, Diego, Diego. E como no Brasil, olha lá, e como no Brasil tudo é culpa do treinador, nas alterações e quando acaba o jogo, esse foi o grito para Zé Ricardo. Ele não bateu o pênalti, o Zé Ricardo. Se o Flamengo tivesse vencido por 3-2 com o gol do Diego, estariam também vaiando o Zé Ricardo? O presidente do Flamengo, com quem eu conversei na semana passada e gosta muito do trabalho do técnico, para demitir o Zé Ricardo, eu acho que o Flamengo vai ter que fazer muita água ainda nesse Campeonato Brasileiro, voltou a ser questionado ontem, como a cada derrota ele é, sobre o futuro do treinador, e respondeu assim. A gente respeita as manifestações, mas o Zé Ricardo é o treinador do Flamengo e vai continuar sendo, né? Eu sei que ele sofre pressões, inclusive, de setores da imprensa e tal, mas não adianta, ele continua sendo treinador do Flamengo. A gente respeita que parte da torcida não gosta, acredito que a grande maioria apoia e reconhece o trabalho que ele vem fazendo no Flamengo e esse trabalho vai ter continuidade. A gente foi procurar os números do Zé Ricardo, que já comandou o Flamengo em 84 partidas. Se você for analisar o aproveitamento dele nesses 84 jogos, ele é bom. São 47 vitórias, 24 empates, 13 derrotas. Aproveitamento de 68% dos pontos conquistados. E um estadual, né? Nesse e um período. Estadual. Conquista do estadual. André. Tem uma eliminação da Libertadores na primeira fase. Que acho que é isso que pega demais, né? Concordo. Que é o que pega demais. Há esse trauma. Há o fato também dele não ter um currículo. Agora, o melhor caminho para o Zé Ricardo continuar a desenvolver esse trabalho, principalmente porque ele tem o apoio explícito do presidente, não é aquele apoio de eu falo isso e faço o contrário, pelo contrário. O que o presidente fala em público é o que ele está fazendo nos bastidores, é o Zé Ricardo não trair as suas convicções. Ele não pode começar a querer montar o time em função do que reivindica a torcida. Porque o caminho mais curto para qualquer técnico se dar mal é quando ele abre mão das suas ideias e começa a querer dirigir a equipe pela ideia dos outros. Então, ontem, por exemplo, a partir de um determinado instante, o Flamengo poderia ter feito um gol, poderia, porque ele povoou a equipe de atacantes. Agora, e a organização? Ele abriu mão disso. Isso é que ele tem que pensar. O jogo está difícil, mas não adianta ele povoar o time de atacantes. Ele tem que ter uma estratégia que, independentemente do número de atacantes, essa equipe vai ser uma equipe que incomode o adversário, que pressione o adversário, que deixe o adversário confuso na sua marcação. O Flamengo ontem povoou, a partir de um determinado instante, o seu time de atacante, mas o Flamengo não foi um time que deixou o Palmeiras desesperado, dando bico para cima, um jogador com torcicolo, o outro rezando Ave Maria, porque a bola não saía da área do Palmeiras. Não foi isso que aconteceu. Então o Zé é um momento delicado, vai ser delicado até o fim do campeonato, porque o torcedor do Flamengo não vai esquecer a eliminação precoce na Libertadores e tampouco vai olhar para o seu técnico e dizer assim, poxa, mas qual é o currículo dele? É óbvio, você está no Rio há muito tempo, o Cerito está sempre no Rio, eu sou carioca. O torcedor do Flamengo ele tem um certo orgulho que diz assim, não, mas para dirigir o Flamengo não pode ser... Não, e ele vê o elenco. O torcedor do Flamengo acha que tem o melhor elenco do Brasil. Pode ser que tenha mesmo, eu gosto do elenco do Flamengo. E vê que o time não está jogando aquilo que ele, torcedor, espera, ele vai procurar de quem é a culpa. E aí acho que fica mais fácil olhar para o Zé Ricardo. Ontem, por exemplo, ele coloca um jogador que sofre o pênalti, o Geovânio. Se o Diego faz o gol, ele seria chamado de gênio? Por isso? Não seria, né? O Flamengo é o time que mais empata nesse Campeonato Brasileiro. Que é ruim. Então, já são 7 empates. O Grêmio só empatou uma vez, por exemplo. E o Flamengo já empatou 7 vezes.
empatou com o Galo em casa, empatou com o Atlético Paranaense fora, empatou com o Botafogo, empatou com o Avaí fora, empatou com o Fluminense, empatou com o Cruzeiro e empatou com o Palmeiras ontem. Isso não é um bom sinal. Não. Agora, essa questão do elenco, você tem que observar o seguinte. 2 jogadores que podem ser muito úteis para o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, e eles só podem jogar Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, chegaram agora, o Everton Ribeiro e o Giovani. O Berrio teve um período, embora tenha vindo no início do ano, teve um período que ele ficou parado porque ele precisou passar por um recondicionamento físico. Então, quando a gente olha a questão do elenco, a gente também tem que ponderar sobre isso. Poxa, foi legal ter trazido o Giovani e o Everton Ribeiro? Golaço. Né? O Everton Ribeiro tem, inclusive, entrado muito bem. Mas chegaram agora. Futebol não é uma coisa... Rodolfo também chegou no... Aí o Rodolfo que chegou agora. Estamos esquecendo que ele está lesionado. E agora o Diego goleiro, Alves, né? são 4 Agora o Diego contratações Titulares. no meio do campeonato. Aí alguém chega e diz assim, não, mas ele tem que encontrar uma fórmula de botar o Everton Ribeiro e o Giovani para jogar. É interessante. Mas tem que treinar, né? Agora, é assim? Chega e diz, vamos lá? Não é. Futebol não. Primeiro, que futebol não é ciência exata. Embora muita gente pense o contrário. Segundo, você tem que trabalhar essa formação. E aí não tem tempo e não tem segurança. Porque ele é um sujeito que ele anda em cima de ele é um trapezista atravessando a Transamazônica. Só que lá embaixo só tem leão, tigre, onça, jacaré. E ele é aquele trapezista que está atravessando aquilo ali. Entendeu?